Estamos numa força-tarefa, um intensivo de final de ano. Estamos nos preparando para o Enem, para os vestibulares. Quem segue o Cezão consegue a aprovação, então já aproveita e segue o Cezão aqui, ó. Essa questão do Enem envolve divisão celular, envolve variabilidade genética, envolve a parte de diversidade biológica, questão muito, mas muito importante. Vamos para ela, ó. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na... Galera, temos que recapitular conceitos importantes da meiose. Onde ocorre a meiose mesmo? Ocorre lá na formação dos gametas. Não se esqueçam disso. Mitose é o tipo de divisão celular que ocorre em células somáticas. A meiose vai acontecer para a formação de células reprodutivas, para a formação de esporos. É uma diferença muito, muito importante. E quando nós falamos da meiose, é o tipo de divisão celular que gera células filhas com características diferentes da célula mãe, sendo que na mitose nós teremos a formação de células cópias da célula mãe, a não ser que ocorra, é claro, algum tipo de erro lá na divisão, algum tipo de mutação. Mas vamos para as alternativas. Dica que o Cezão sempre dá. Destaquem o que a questão está perguntando. Ó, essa troca de segmentos é determinante para o quê? Alternativa A, produção de indivíduos mais férteis. Pessoal, troca de segmentos durante a meiose não vai aumentar a fertilidade dos indivíduos. Então, a alternativa A está fora. Alternativa B, transmissão de novas características adquiridas. Isso é lamarckismo. Pessoal, é aquele conceito lá do Lamarck, lá da evolução biológica, que sabemos que hoje não vai acontecer. As características que ele adquiriu ao longo da vida, não vai acontecer a transmissão para os descendentes. Então, a B também está fora. C, recombinação genética na formação dos gametas. Corretíssima, alternativa C de Cezão. Pessoal, é na meiose que vai acontecer o famoso, o popular crossing over, ou permutação cromossômica, em que os cromossomos trocam pedaços dos seus braços. Isso gera o quê? Variabilidade genética. É uma das principais fontes de variabilidade genética nos seres vivos que formam gametas, que formam células reprodutivas. Temos que lembrar disso. A mitose, como eu expliquei lá no comecinho da questão, ela não gera essa variabilidade genética. Não vai acontecer a recombinação genética, não vai acontecer o crossing over lá na mitose. Isso é característica da meiose, lá na formação dos gametas. E aí, as células filhas terão características diferentes da célula mãe, porque houve essa recombinação genética. Muito importante lembrar desses conceitos. Mas vamos fechar a questão. Então a correta é a C. Vamos para a D. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Galera, mutações somáticas são alterações nas células somáticas. Não tem nada a ver com a meiose, que já entendemos, ocorre na formação de células reprodutivas. Então isso daqui tá fora. Só para contextualizar, mutações somáticas, por exemplo, é o que acontece lá no câncer de pele, onde alterações no DNA da pele provocam aí o câncer. Então tá fora também a alternativa D. Alternativa E, variação do número de cromossomos característico da espécie. Pessoal, essa troca de segmentos, o crossing over, ele não tem relação com a alteração do número de cromossomos. Só para vocês terem aí uma noção, essa alteração no número de cromossomos que pode acontecer lá na formação dos gametas, ela é a grande responsável pelas síndromes, tá, pessoal? Mas aqui nós estamos falando do quê? Da variabilidade genética ocasionada pelo crossing over, por essa troca que acontece lá na formação dos gametas. Então, quando nós falamos de uma variação do número de cromossomos característico da espécie, é uma alteração que envolve síndromes cromossômicas, as síndromes numéricas. Show? Já aproveita, manda essa questão aqui para quem está precisando estudar biologia, comenta aí se você acertou o gabarito, bons estudos e até a próxima!